Boa noite. Legislativo anuncia a contratação de intérprete de Libras. Vai se concretizar uma ideia que nós tínhamos quando assumimos aqui a presidência. É das necessidades que tem hoje. Aprovado substitutivo que denomina prolongamento da Rua C como Assis Alves da Silveira, na Reserva do Mirante. Tem várias obras paradas nessa rua por essa questão, por ter esses nomes duplos, né? Uma rua ia até um determinado ponto e trocar de nome. E a Rua 9 do loteamento Parque da Cidade passará a se chamar Dr. César Augusto Lopes Pires. Deixou uma marca de legado de atendimento humanitário. Não só em toda a caminhada dele profissional, mas especialmente no momento que tocou todo mundo, né? Naquele momento da Covid. E Aran Carvalho sugere monumento que faz referência à origem de Passo Fundo. Na Praça da Literatura, existia lá uma informação da criação, da origem do nosso município. Por que foi dado esse nome? E estava ali, foi tirado, furtaram a parte metal, que era bronze, e ficou só o monumento, ou seja, ficou só a estrutura em concreto ali. Eduardo Leite participa de reunião entre governadores e bancadas de 8 estados para discutir a reforma tributária. O governador disse que o Brasil precisa da reforma tributária, uma oportunidade de simplificar o sistema e melhorar a produtividade. O Jornal da Câmara dessa noite inicia com uma boa notícia. Durante a Conferência Municipal de Assistência Social, o presidente Alberi Grando anunciou a contratação de um intérprete de Libras para sessões plenárias. Desta forma, pessoas surdas poderão acompanhar os trabalhos do Legislativo. Na verdade, isso vai se concretizar uma ideia que nós tínhamos quando assumimos aqui a presidência. É das necessidades que tem hoje, que é a inclusão das pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Mas essa deficiência, que é a surdez, ela se torna muito importante, porque essas pessoas não têm quem traga a informação, elas não assistem um programa, a nossa sessão aqui da Câmara de Vereadores, e não entendem o que está acontecendo, eles não têm a capacidade de audição. Então, é importante que eles consigam também nos entender. Nós queremos incluir essas pessoas. Bom, isso se faz através, então, de Libras, que é o sistema brasileiro de sinais, que eles vão poder entender o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Bom, como é que vai acontecer? Através de um pregão, né? Contrataremos, na verdade, não é uma pessoa, pode ser mais de que uma. O pregão é uma empresa que vai nos fornecer o intérprete de Libras, que vai participar na reunião nossa, normal, sessão ordinária, transmitindo às pessoas que estão assistindo o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Então, seria na sessão da Câmara de Vereadores, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, né, e o tempo todo que estivermos ali tratando esses assuntos, seja manifestação de vereador, votação de leis, eles vão poder acompanhar através desse intérprete de Libras. Isso era uma proposta que fizemos no começo, mas dentro do serviço público nós temos sim uma burocracia que tem que ser seguida. Eu imagino que na semana que vem vai estar na praça aí o edital, né, solicitando às empresas que têm capacidade, têm condições de apresentar esses profissionais que participem do nosso pregão, e com certeza a minha esperança é que no máximo em 30 dias a gente já possa assistir ali uma sessão com um intérprete de Libras aí na nossa Câmara de Vereadores. O substitutivo aprovado na Câmara, que denomina o prolongamento da Rua C como Assis Alves da Silveira, no loteamento Reserva do Mirante, faz uma adequação a uma lei complementar. Esses dois nomes aparecem em órgãos diferentes no município e têm causado transtornos aos moradores, como explica o vereador Ernesto dos Santos. O que acontece? Essa rua, ela tinha essa rua como Assis Alves da Silveira no primeiro loteamento. Fizeram mais uma continuação, mais um aumento nesse loteamento e criaram a mesma rua com outro nome, Rua C. Então, na prefeitura, na Secretaria de Obras, assim, para pegar o alvará, aprovar o projeto, estava como Rua C. No registro imóvel, está como a Rua Alves Silveira, Assis Alves Silveira. E na Caixa,
ela entrou como Rua Assis Alves Silveira e na prefeitura como Rua C. Deu a maior confusão, os moradores me pediram, me procuraram, que não estavam conseguindo mais regularizar a situação, aprovar projetos, enfim, inclusive os seus financiamentos na Caixa Federal para concluir as suas obras. Então tem várias obras paradas nessa rua por essa questão, por ter esses nomes duplos, né? Uma rua ia até um determinado ponto e trocar de nome. E num órgão público está com um nome, no outro está com outro, e daí causou esse transtorno para a nossa comunidade, para aqueles moradores daquelas ruas. Eles me procuraram para mim dar uma mão para eles, e a gente trocou o nome dessa rua, tirando a Rua C e ficando assim como Rua Assis Alves Silveira. Então, a gente fez esse projeto e graças a Deus foi aprovado por unanimidade, e é isso que a gente quer a melhoria, quer menos transtorno para a nossa comunidade, para os nossos moradores, e que consigam concluir as suas obras, irem morar, né, ter a sua moradia própria. Então foi isso que me fez eu fazer esse projeto, mudança dessa rua aí. O projeto de lei de autoria da vereadora Janaína Portela, que denomina a Rua 9 do loteamento Parque da Cidade com o nome do doutor César Augusto Lopes Pires, foi aprovado por unanimidade no plenário. Janaína destaca o legado e a pessoa do doutor César. Deixou uma marca de legado de atendimento humanitário. Não só em toda a caminhada dele profissional, mas especialmente no momento que tocou todo mundo, né? Naquele momento da Covid, e que ele foi uma pessoa singular no atendimento de muitas pessoas adoecidas em situações graves, e ele estendeu a mão, atendendo diuturnamente pessoas, tendo vínculo ou não de relação de consulta. Ele atendia a todas as pessoas sem pensar o horário. Eu fui uma pessoa que fui atendida por ele, minha família, e desconhecia a pessoa do profissional até o momento em que ele veio e não mediu esforços diuturnamente no atendimento. E assim foi com inúmeras centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas ele atendeu naquele momento de crise. E veio, por ironia do destino, muito triste, a falecer, vítima do Covid. Dr. César foi uma pessoa muito dedicada à medicina, à neurocirurgia, qualificou-se, trabalhou no Hospital São Vicente de Paulo, tinha forte atuação junto à UPF, formando várias pessoas na área da medicina. Deixou um legado de muito carinho, de muita responsabilidade profissional, de atendimento às pessoas na sua carreira profissional, deixando a esposa Lorraine e a filha Júlia, e a todos que o admiraram muito e que devem a sua vida hoje também a ele. Foi muito bom ter podido prestar esta homenagem de minha iniciativa e aprovada por unanimidade pelos colegas vereadores nesta Casa Legislativa, e que nós podemos reconhecer essas pessoas que fazem a diferença, que se doam, sejam pessoas com formação ou não. O que importa é que sejam pessoas éticas, idôneas e que façam um retorno à sociedade. E o Dr. César, com absoluta certeza, fez a diferença no município de Passo Fundo e região. Por isso, imortalizá-lo com esse reconhecimento de nome de rua, a rua lá no Parque da Cidade, que agora se denomina Dr. César Augusto Lopes Pires. E depois do intervalo você vai ver. Inharã Carvalho sugere monumento que faz referência à origem de Passo Fundo no Largo da Literatura. Nós já voltamos. Você sabe como funciona a prejudicialidade? Você já ouviu falar no termo prejudicialidade? A prejudicialidade acontece quando uma proposição não é mais oportuna ou já passou por deliberação anteriormente.
O projeto é considerado prejudicado quando tem teor idêntico ou muito semelhante a outro já aprovado ou rejeitado no mesmo período legislativo ordinário. Ainda são consideradas prejudicadas proposição que trate de matéria de outra em tramitação há mais tempo, discussão ou votação de projeto semelhante a outro considerado inconstitucional pelo plenário, a proposição original e suas emendas quando houver substitutivo aprovado, a emenda pela rejeição da proposição, o requerimento versando ou objetivando matéria vencida. A prejudicialidade deve ser declarada pelo presidente da Câmara de ofício ou a requerimento verbal do vereador, e sobre ela será dado conhecimento ao autor ou ao plenário conforme o caso. Quando identificada a prejudicialidade, a proposição será arquivada. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados. E evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. O vereador Iana Carvalho está sugerindo um estudo para que o monumento substitua o muro que fazia referência à origem de Passo Fundo no Largo da Literatura. Vamos conferir. No tempo em que eu era secretário adjunto, essa placa, esse monumento que tinha aqui em frente da prefeitura, junto à ponte, na Praça da Literatura, existia lá uma informação da criação, da origem do nosso município. Por que foi dado esse nome? E estava ali, foi tirado, furtaram a parte metal, porque era bronze, e ficou só o monumento, ou seja, ficou só a estrutura em concreto ali. Bom, o poder público não teve essa visão até agora de fazer a reconstituição, a recolocação dessas informações para que os nossos visitantes, quem vem visitar Passo Fundo, ter conhecimento, o próprio morador de Passo Fundo, saber de onde, como surgiu o nome do Passo Fundo, né? Como tinha ali, que as pessoas hoje chegam ali, foi criada a Escola das Profissões juntamente ali, mas o monumento sumiu e desapareceu. Tu sabe que quando vem a Semana do Município, muita gente comemora a Semana do Município, mas ninguém lembra que Fagundes dos Reis está lá abandonado, lá em cima. Ninguém vai lá visitar ele. Eu acho que tu não chegou a ver algum órgão público nosso, da cultura, ou do próprio município, fazendo a homenagem ao patrono nosso do município. Nós tivemos lá, a Câmara de Vereadores foi lá verificar e ver onde está sepultado Joaquim Fagundes dos Reis. Mas o resto da população, muita gente da população nem lembra do Joaquim no dia do aniversário de Passo Fundo. Está abandonado. Então os vultos e a origem do nosso município tem que ser valorizado. A Secretaria de Cultura ela tem que dar um olhar para essa informação aos nossos contribuintes, aos nossos moradores, aos nossos munícipes, e nada mais justo que criar de volta esse monumento ali para que coloque ali as informações de como surgiu a cidade, o nome Passo Fundo e por quê. Né? Nós sabemos que é por causa que os tropeiros passavam por ali, é um local mais fundo do rio onde eles passavam e chamavam aquele passo ali num passo fundo, onde os bois, as vacas, elas se afundavam, e por isso foi dado o nome Passo Fundo, a cidade de Passo Fundo. Então, essa é a nossa indicação para que o município se sensibilize e venha novamente criar um monumento ali. Essa é a nossa ideia.
Uma grande mobilização promovida pelos governadores de 8 estados reuniu quase 200 parlamentares para discutir pontos de interesse das unidades federativas na reforma tributária em tramitação no Congresso. O governador Eduardo Leite e uma comitiva de secretários participaram do encontro em Brasília. O governador disse que o Brasil precisa da reforma tributária, uma oportunidade de simplificar o sistema e melhorar a produtividade. Os governadores dos 8 estados são a favor da reforma, mas é importante avançar em alguns temas. O modelo que nós temos desgasta energia, dinheiro, tempo de quem quer empreender no nosso país, dificulta a vida de empreendedores. Como eu sempre digo, o imposto não é uma coisa simpática. O mínimo que o Estado, que o poder público tem que fazer é com que seja simples, que não seja uma odisseia para quem vai pagar imposto, que seja algo simples. É o mínimo que o poder público precisa fazer e no modelo que a gente tem, isso não acontece. Então a gente organizou os nossos secretários, o país precisa produzir mais e para produzir mais a gente precisa ter capital humano com qualidade e a educação é essencial para isso, mas leva tempo e de outro lado a gente precisa ter um modelo tributário que estimule o empreendedor e não desestimule, não impeça os negócios, não dificulte a vida de quem quer empreender. Agora, é claro, muito tem se falado sobre autonomia, perda de autonomia de estados ou de municípios. O meu entendimento pessoal, aqui não estou falando em nome do grupo, mas é que para podermos avançar para um modelo mais simples, numa federação que é composta por mais de 5 mil, quase 6 mil entes federados, nós vamos ter que fazer concessões das nossas autonomias, porque se a gente quiser ter autonomia todo mundo, então vão ser 6 mil modelos tributários. Então todo mundo vai ter que fazer, sim, uma concessão de um grau de autonomia. Agora, se a gente faz essa concessão, é importante que a governança desse Conselho Federativo, da distribuição dos recursos, atenda ao peso que tem as nossas regiões, porque elas também têm dificuldades, elas também têm problemas sociais, têm desigualdades regionais que precisam ser atendidas. Evitar a preponderância de regiões em relação a outras, especialmente considerando que essas regiões, como o Sudeste, aqui também tem o Mato Grosso do Sul, nos acompanhando por conta do Podesul, a preocupação de estados que reúnem praticamente 60% da população, cerca de 70% do PIB, os números já foram falados, ninguém quer ser mais do que os outros, mas existem mecanismos que nós entendemos podem defender esta relação federativa. E nessa noite você vai conhecer a trajetória do ator e produtor Márcio Meneghel. Ele participa do programa Momento Cultural. Sou formado em escola marista, e a escola marista sempre teve essa preocupação com a cultura, mas muito mais ainda com o esporte. Eles incentivam muito esporte, vôlei, handebol, e naquela época eu era aficionado, queria jogar futebol de salão, queria jogar futebol de campo, embora era baixinho, queria jogar vôlei, porque naquela época se permitia baixinhos jogar vôlei. Hoje em dia já é raro ver um baixinho jogando vôlei, mesmo que seja o recepcionador, como se chama aquele que exerce a função, Mas tomei outro caminho. Acabei tomando o caminho da arte. E a arte nunca se passou pela minha cabeça. Nunca. Ela veio num período bem tardio, assim, pós-adolescente. Eu já tinha feito direito, já tinha arriscado alguns passinhos na odontologia e o teatro veio chegando devagarinho, e eu cheguei a um ponto que eu disse assim, não é nada disso que eu quero fazer arte da minha vida, eu quero tentar levar alegria para as pessoas, eu quero levar um pouco de reflexão, eu quero levar um pouco do que esses autores maravilhosos, o que é a gente poder ter contato com Machado de Assis, com Caio Fernando Abreu, com Clarice Lispector, que fala tanto do universo feminino e que hoje em dia está uma pauta tão importante, falar sobre a mulher, principalmente nos palcos. Aí eu disse assim, não, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Então, em resumo, nunca esteve em pauta. Quando eu passei da adolescência quase para a fase adulta, é que o teatro entrou de vez na minha vida e nunca mais saiu. E nunca mais cogitei fazer outra coisa. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Assista agora o Momento Cultural com Márcio Meneghel.
Uma ótima noite e um bom fim de semana a todos.